Excelentíssimo senhor doutor presidente do 7º Grupo de Câmara Criminal Tribunal de Justiça de São Paulo, dizer que mais uma vez é uma honra estar diante de Vossas Excelências, ao qual pertence um dos maiores tribunal do mundo, né? Isso é muito gratificante para o advogado, estar diante de Vossas Excelências, né? Que um tribunal que demanda uma quantidade enorme de processos e a eficiência sempre presente. Fico muito grato e, nesse sentido, cumprimento o presidente. Estendo também meus cumprimentos ao relator, desembargador Marcelo Gordo, revisor, desembargador Marcelo Sena. Tá? Senhores desembargadores, a causa é séria, a causa é grave. Estamos diante de um caso absolutamente complexo, né, da comarca de Guariba, onde o requerente é Valdecim Máximo da Fonseca, que foi condenado a pena de 14 anos de reclusão, como incurso nas penas do artigo 121, inciso 1 e 4 do Código Penal, né, pelo motivo torpe e pela surpresa. A revisão criminal está pautada com fundamento no inciso 621, inciso 1, ou seja, a decisão proferida pelo Tribunal de Júri está contrária à evidência dos autos, e isso eu vou demonstrar a Vossa Excelência aqui no decorrer do processo. Senhores desembargadores, vou só fazer um resumo dos fatos do processo. O senhor Valdecim, réu no processo, foi acusado de ser um mandante da morte da vítima, onde ele ajustou mais 4 comparsas, ou seja, William dos Santos, Adriano Alves, Luan dos Santos e William dos Santos. 2 adentraram na residência da vítima para abordá-la e 2 ficaram aguardando no veículo. Bom, na decisão de pronúncia, a magistrada impronunciou 2 réus, né, o Luan dos Santos e o William dos Santos, até mesmo a pedido de manifestação favorável do Ministério Público, e pronunciou Adriano William Santos Silva como incurso e Valdecim como incurso nas penas do referido artigo já mencionado. Há uma preliminar arguida, excelências, na revisão criminal, que a defesa abdica de fazer a sustentação porque é pacificado na jurisprudência que ele tinha advogado, compareceu dos atos do processo, então a defesa abdica da sustentação em relação a esta preliminar, por entender nesse momento não ser razoável a sua sustentação, e já adentro as questões de mérito que, ao ver, é de suma importância. Em primeiro lugar, só passo a título histórico também do processo, já que eu disse que é um processo complexo, eu venho a falar um pouquinho da pronúncia, decisão de pronúncia. A decisão de pronúncia, as folhas 347 dos autos, ela se pauta tão somente no princípio indúbio pro societário. Ou seja, na dúvida, eu vou pronunciar o réu, determinar que ele seja submetido ao julgamento pelo júri. E nós já sabemos que o próprio STJ, em várias decisões, a não ser a doutrina que ainda sustenta, mas o próprio STJ, em várias decisões, sustenta que o princípio indúbio pro societário não tem previsão legal, não tem previsão constitucional, ainda mais aliado aos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Portanto, incabível uma pronúncia com esse fundamento. Mas ok, foi pronunciado e foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. E vamos então tecer em cima da decisão do júri, que é evidentemente contrária à prova dos autos. E um detalhe, no que se refere à tese da defesa da negativa de autoria, ele manteve a condenação por 4 votos a 3. Então aí já gera um próprio dilema, né, em relação à questão do Tribunal do Júri, para a gente ter um pouco mais cuidado, tanto a defesa quanto Vossas Excelências, julgadores do presente processo. E o que eu vejo ainda de mais grave, Excelências, nesse julgamento, o qual eu não tive a felicidade de participar, que o termo de votação, para Vossas Excelências terem uma ideia, não identifica, né, a série de quesitos, o nome
sequer de qual réu que foi que o jurado votou a primeira série, votou a segunda série, votou a terceira série. Isso eu juntei cópia integral do processo e eu achei um absurdo. Né? Então ficou lá, olha, negaram a autoria por maioria de votos. Primeira série. Qual que é o nome do réu que foi submetido à primeira série de julgamento? Não existe no processo. Não tem no processo. Tá? Há uma sistemática, uma ordem lá dos réus. Né? Primeiro um, primeiro outro, primeiro. Mas não está no termo de votação o nome de nenhum deles. Isso gera uma insegurança, né? Uma dificuldade enorme para a defesa apresentar a revisão criminal, o qual eu fui contratado para assim fazer e defendê-lo agora, sustentar oralmente. Excelências, já começando, um réu, o William dos Santos, ele confessa a autoria do crime, não que houve mandante, mas ele confessa a autoria do crime, que ele foi até o local, na fase extrapolicial. Em juízo, ele distrata, ele muda essa versão. E já adiantando, o que é pior? Né? Lógico que tem toda uma formação de convicção, o júri não precisa fundamentar, mas o júri absolveu o William dos Santos, que é réu confesso na fase extrapolicial, o júri absolveu por negativa de autoria, certo? Esse é um primeiro detalhe que deve ser observado. Segundo, só existia uma testemunha que estava no local, que viu até então os fatos. A testemunha protegida, ela faleceu. Ela só fez um depoimento extrajudicial, somente na fase inquisitorial. Ela não participou da fase de instrução, não participou da fase de julgamento, porque ela faleceu. É a única testemunha que diz ter reconhecido, né, essas duas pessoas, o Adriano e o William, que teriam ido lá para matar o filho dela, a vítima. Dessa testemunha protegida, que aqui consta nos autos, né, que foi ouvida somente na fase inquisitorial. Certo? Os policiais que foram ouvidos disseram, olha, eles não estavam encapuzados. Essa testemunha protegida diz que eles estavam encapuzados. Olha que contradição. A testemunha protegida fala que eles estavam encapuzados. Como é que ela poderia reconhecer alguém? Ah, mas tinha uma rede, ele foi passar na rede e ele viu a identificação dele. Outra testemunha que estava no local fala que não tinha rede nenhuma. E nós vamos chegar até essa testemunha. Então, o que a defesa quer demonstrar? Que a prova toda caminha num sentido de negativa de autoria. Isso é contra a evidência dos autos. E o júri vem e condena meu cliente como sendo o mandante do crime, né, a pena de 14 anos de reclusão. O depoimento dos policiais, né, o policial Frediani e Gonçalo, ele diz que em nenhum momento durante ali o calor dos acontecimentos ouviram o nome de Valdecim. Em nenhum momento. Eles são claros ao dizer isso. Mas em juízo, eles mudaram a versão. Eles falaram ao contrário. Falaram que ouviram a testemunha protegida falando sobre a ex-mulher de Valdecim, que ela estaria tendo um caso com a vítima. Os policiais falaram isso em juízo, na polícia eles não falaram. Mas aí, dar credibilidade também positiva ou negativamente em relação ao depoimento policial, que presume-se a veracidade, isso são atributos do ato administrativo. O policial ele tem fé pública, evidentemente, quando elabora um documento, quando redige um documento, quando presta o documento. Como nós podemos dar uma presunção de veracidade a um depoimento do policial? Dizer que ela tem fé pública, que ela vale mais ou menos que o depoimento de uma testemunha devidamente compromissada a dizer a verdade. Então, são questões que se colocam para apreciação de Vossa Excelência. A folha 382, o policial militar Gonçalo responde o seguinte para o magistrado durante a instrução: o senhor foi ouvido na polícia e não disse que a mãe teceu comentário sobre a ex-mulher de Dilson, que é o Valdecim. Ele diz: não disse que foi a mãe, foi comentário informal. Então,
A mãe, que é a testemunha protegida, nos termos do depoimento policial, ela não falou o nome da esposa ex-amada de Valdecim, que seria a motivação do crime, porque ela estava tendo um caso com a vítima e o Valdecim teria mandado matar essa vítima. Tá? Então isso tudo já fica aqui com uma contradição enorme com o depoimento dos policiais. O depoimento da testemunha ex-amada de Valdecim disse o seguinte, as folhas 320 e 327. Não estava ameaçada e não sofria qualquer tipo de represália. Folhas 332, a testemunha nega que Valdecim teria mandado ela se afastar da vítima, senão mataria. Acrescenta ainda a testemunha acima que estava separada do autor há 2 anos e meio, que nesse período teve outro relacionamento e nunca teve ameaça por parte de Valdecim. A testemunha da Joyce também vai no mesmo sentido, diz que conhece o William, conhece o Adriano e que a voz deles, ela estava no local, a voz era diferente, as características físicas eram diferentes. Mas o William confessou, ele confessou na fase policial e negou na fase extrajudicial, e o júri vem e absolve. Então, o que a defesa quer demonstrar é isso, que toda a prova, toda a decisão do tribunal do júri está contrária à evidência dos autos. Então, nesse primeiro momento, o que a defesa pede, e aí a soberania do veredito, que é uma garantia constitucional, ela perde em favor da liberdade do condenado, que é mais amplo. O júri não foi feito, a soberania não foi feita para prejudicar a garantia da liberdade. Então, vossas excelências têm o poder de absolver o requerente, o Valdecim, com fundamento no 386, inciso 5 do Código de Processo Penal, quando não há provas suficientes que ele teria concorrido pela infração. Sei que é uma decisão difícil, a soberania do júri, ela fala alto, e é necessário que assim o seja, mas no presente caso, diante da complexidade do caso, e diante essa decisão contrária à evidência dos autos, é de se adotar esse entendimento para determinar a absolvição com fundamento no 3865. Se esse não for o entendimento de vossas excelências, o que não espera a defesa, não tem outra alternativa senão a desclassificação de homicídio culposo de homicídio qualificado para o homicídio simples. Por quê? O motivo torpe. Em nenhum momento a vingança, em nenhum momento isso está demonstrado nos autos. Em nenhum momento isso está demonstrado nos autos. Eu analisei o processo, são vários volumes de processo, não está demonstrado, a não ser a testemunha protegida que foi ouvida em fase inquisitorial. Ela fala alguma coisa nesse sentido, que teria já ameaças anteriores. Bom, já se teria ameaças anteriores, então, partindo dessa credibilidade que havia ameaça anterior, não há que se falar na surpresa, porque ele então deveria estar preparado, ele poderia receber uma agressão injusta. Então, como nós vamos falar da surpresa? É incabível a qualificadora da surpresa. Então, é nesse sentido, para não delongar, se assim não entenderem absolver nos termos do fundamento já declinado, que seja então desclassificado de homicídio doloso, de homicídio qualificado para homicídio simples, e aí fazer a dosimetria correta, a aplicação da pena. Tá? E se for o caso de Vossa Excelência, dizendo que o princípio da soberania dos vereditos ele é absoluto, então que seja cassado a decisão do egrégio tribunal do júri para anular o julgamento e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento. Então isso é o que a defesa espera, o que a defesa acredita, e hoje é o dia do réu nesse plenário. Hoje é o dia do condenado nesse plenário. Ele espera de Vossa Excelência uma decisão segura, uma decisão concreta, que vai alicerçar com fundamento sólido os argumentos da defesa que trouxe aqui nesse exíguo tempo para apresentar a sustentação. Muito obrigado a todos os desembargadores que compõem o grupo de Câmara. Muito obrigado.